neste momento e queremos convidar a Deus a tua presença para que o Senhor nos instrua no ensino da tua palavra, no estudo da tua palavra, que tudo que formos estudar e falar que seja inspirado pelo Senhor e que o Senhor abra o nosso entendimento a cada dia para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras. O que fazemos aqui, ó Deus, é estudar sobre o Senhor e não podemos estudar sem o dono, sem o Senhor de tudo. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixa eu ver, eu tenho que ficar mais para cá. Pronto. Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar na parábola de Lucas 11, a parábola da oração. Como é, irmão? Eu não consigo achar. Lucas 11. O segredo é aprender a musiquinha. Então, mas o problema é que eu vou ter que trocar de cérebro. Para gravar. Eu só acho os livros da Bíblia cantando. Às vezes eu peço para abrir, aí eu começo a minha cabeça. Gênesis, gente, já repara que às vezes quando o livro é diferente, eu fico um pouco muda, assim, né? É que eu tô cantando aqui na minha mente. Aí chego lá. Sofonista. Zacarias. Aí acho. Até o Novo Testamento, muitas vezes eu acho cantando também. Lucas 11, 5. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, grava essa palavra amigo, que a gente já estudou sobre ela, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém. Essa parábola, na verdade, a gente vai estudar só até ali o versículo 8. O restante eu quis ler só para complementar a leitura. E o que eu quero chamar a atenção no versículo 5, quando ele vai até este amigo. Lembra que eu expliquei para vocês que na cultura judaica a palavra amigo, ela tem um peso muito grande. Vocês lembram? É amigo de aliança. Tudo que é seu é meu, o que é meu é seu. Então esse homem não foi falar com qualquer um, ele foi falar com uma pessoa que estava no seu rol de amigos. Porém a Bíblia vai dizer que foi procurá-lo à meia-noite. Já falamos também de horários. A meia-noite é aquele horário onde tudo é mais escuro, mais difícil, que o próprio Senhor Jesus, quando ele fala dos momentos de dificuldade, ele vai dizer à meia-noite. À meia-noite, onde ninguém pode trabalhar, onde está mais escuro, ponto alto. Mas ele vai dizendo, mesmo estando no momento mais de dificuldade, de maior dificuldade, você procurando um amigo, o amigo ele pode até não te responder, falar não vou dar. Mas aí vai no versículo 7. Aí o amigo responde: não me importunes. Aí aqui na aula a professora fala sobre esta palavra importunes, que no original é chutzpah, se escreve chutzpah, chutzpah, que também pode ser traduzido por audácia, persistência e insistência. Então aqui a Bíblia está dizendo:
Não me importunes, não fica tão persistente, porque a porta está fechada. Mas o versículo 8, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe por ser seu amigo, pela aliança de sangue, mesmo que ele não se levante pela aliança, por ser amigo, ele vai se levantar por causa da sua importunação, por causa da sua insistência. Então essa parábola, dentre várias coisas que a gente pode ensinar, nos mostra sobre a questão da persistência, o nosso nível de insistência em nossas orações. A Bíblia mesmo nos orienta, né? Orai sem cessar. Nunca abandonar a oração, que muitas vezes você não vai receber por simplesmente ser amigo, mas por ser insistente, persistente naquilo que você pede. Existem níveis de resistências que só quebra com a nossa insistência em oração, como por exemplo o teto de bronze. Se você não insiste em oração, aquele teto vai bloquear, né, a oração de passar. Então é necessário insistência para que você consiga abrir a porta. Qual porta? A porta do céu. E aí nesta aula a gente dá o exemplo, agora não me recordo, foi Jacó que orou e viu a porta do céu aberta e a escada com anjos que subiam e desciam. Então é esse nível de oração que Jesus está dizendo. Quando você insiste, você consegue abrir as portas dos céus. Aí depois vem tudo que você recebe com a sua insistência, por você não desistir. Você vai pedir e vai dar. Você vai buscar e vai achar. Você vai bater e vai se abrir. Lendo esse versículo, parece ser uma coisa assim tão simples, tão tranquilo. Eu peço e recebo. Não, eu peço. Desde que esteja dentro do propósito e da vontade de Deus, até o céu se abrir e aquela resposta chegar. Então a gente já aprende aí que no caminho da fé cristã, a gente precisa de resistência, persistência. A gente não pode jamais desistir. Alguma dúvida nessa parábola? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Fala. Que eu me cansei. Logo quando eu cheguei na igreja, tem que orar. Eu falei para a senhora, eu tô cansado de orar, pastor. Foi. Mas hoje em dia se cria um hábito que é automático. Você não se cansa mais de orar. Não se cansa mais de orar. E se não ora, sente falta. Até o corpo físico sente a falta da oração. Você fica parecendo que você não está produzindo nada. Você sente a pior pessoa do mundo. Eu deito orando, levanto orando. Vira assim um hábito mesmo, né? Vamos agora em Lucas 14. Vai um pouquinho à frente, agora a gente vai em Lucas 14. E a gente vai primeiro para a parábola do versículo 15, que fala da grande ceia. E ouvindo isso, um dos seus estava com ele à mesa e disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que começar a bater isso aqui com vocês, essa questão do reino. Eu tenho falado muito da nossa persistência em olhar para Jesus e almejar para o céu, ir para o céu, ir para o céu. Só que antes de chegar a ir para o céu, a gente tem que implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus onde nós estamos, onde nós vivemos. Aqui enquanto nós estamos vivos. E você vai ver que essa é uma preocupação de Jesus. Ele vai trazer essa parábola da grande ceia. Ele está falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Marca na tua Bíblia aí, ele está dizendo aqui, o reino de Deus. Versículo 16. Porque ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. O que é excusa? Recusar. Apresentar desculpas, né? Começaram a recusar e apresentar as suas escusas, as suas desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado.
E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, olha aí a figura de novo, o pai de família, que representa quem? Quem? Alunos, pelo amor de Deus. Representa quem? Deus. Indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz-mo aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o Senhor, o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Marca isso aí, a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vamos primeiro às explicações. Esse homem, o dono, que representa a Deus, preparou uma ceia, o evangelho, a salvação, e mandou convidar. Então essa parábola tem primeira aplicação ao povo de Israel. Jesus foi enviado a esse povo e foi rejeitado. E também se aplica a nós, os dias de hoje, mas vamos levar lá para Israel. O primeiro apresenta uma desculpa no versículo 18. Comprei um campo e preciso ir. O que isso representa? Apego material. Quantas pessoas recusam-se servir ao Senhor por apego ao material? Eu estava hoje ouvindo um depoimento de uma esposa de pastor, até filha do pastor Jaime. Achei tão bonitinha ela contando, Hoje ela faz a obra com o esposo lá na África do Sul. E ela dizendo que assim, quando ela assumiu que ela se casou, ela só pensava no seu trabalho e nas coisas materiais que ela tinha, Ela estava trabalhando, estudando, e ela continuou ali, e o pessoal cobrando. Uma esposa de pastor tinha que estar mais presente, tinha que estar ali, mas ela estava pegada naquilo ali. E ela disse que Deus começou a chamar, e ela, vou falar aqui numa gíria bem horrorosa, mas para chamar a atenção, meteu o louco. Fingiu que não ouviu, até que Deus despertou. E aí ela conseguiu abrir mão de tudo, abriu mão dos empregos, abriu mão do apartamento que ela estava trabalhando para pagar, entregou, voltou a viver na casa da família. E aí todo mundo começou a dizer: nossa, agora ela regrediu, mas na verdade ela estava atendendo ao chamado de Deus para a vida dela, mas ela teve que deixar muita coisa. Então uma das primeiras coisas aqui, aliás, a primeira coisa que a parábola nos mostra, que muitas pessoas rejeitam o evangelho por apego ao material, ao campo. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, ele já tinha, agora eu vou experimentá-los. Ou seja, as distrações, eu preciso experimentar. E as distrações do mundo, que acaba consumindo muito o nosso tempo, a nossa vida. Isso aqui foi um puxão de orelha, Deus me lembrando, A gente passa muito tempo em rede social, assistindo séries, com outras coisas, e não lê a Bíblia, não se dedica. E a gente tem que criar um hábito de pelo menos fazer isso que nós estamos fazendo, mas em casa. Ontem eu fiquei tão feliz, eu fui embora, eu falei aqui pro pessoal, ontem a gente teve junto com os obreiros 22 pessoas, poucas pessoas do que a gente é acostumado a ver, Mas eu estava tão feliz no culto de ontem, tão contente, e no final do culto eu fiquei mais ainda, que uma jovem, que ela vem visitar a nossa igreja, disse que começou a ser incomodada através das pregações em ler a Bíblia e estudar em casa. E ela chegou ontem com um monte de dúvidas. Pastora, a senhora pode me ajudar? Meu Deus, que alegria ao meu coração. Ganhei. Uma pessoa estimulada em ler a Bíblia já vale tudo. Já vale todas as coisas, Então assim, eu fiquei emocionada. Ela disse que começou a debater com um ateu do serviço. E o ateu perguntou para ela assim: mas como é a tua certeza que Deus existe? E na hora ela não conseguiu responder. Ela falou: então eu não consigo te responder agora, mas a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ler a Bíblia. Eu vou encontrar os motivos para te provar que Deus existe, e você vai ler a Bíblia para me encontrar motivos para provar que Deus não existe. E
E aí eles começaram juntos os estudos, ela para aprender sobre Deus e ele para querer desmentir sobre Deus. E o final disso vai ser bonito, irmãos, porque quem começa a leitura da Bíblia termina convertido, não tem como. Vai ser bonito isso. E aí o esposo falando assim: nossa, pastora, essa menina, eu não sei não, um capítulo da Bíblia ela já fez 3 páginas. Eu falei: que delícia, que maravilha, é isso mesmo. Vamos juntos, vai ser poderoso. E aí, isso aqui está nos mostrando o quanto das pessoas estão dispersas. Ótimo, a gente tem aqui uma igreja no domingo de 180 pessoas, no estudo bíblico nem 10%, nem o dízimo. As pessoas andam despertas, mas glória a Deus que você não. Mas tem que vigiar na tua casa. Não basta só um dia vir à igreja estudar. Separe 20 minutos, 30 minutos, leia a Bíblia. Hoje em dia está tão fácil a gente estudar. Você compra cursos baratíssimos, videoaulas no YouTube que você bota no ouvido, você vai trabalhando e vai aqui, ó, ouvindo a palavra, se alimentando, é maravilhoso. O que eu estou fazendo, eu leio lá a Bíblia e quando eu entendi eu coloco lá no YouTube e um pastor explica, capítulo tal. Aí explica ali, você entende? Aí manda a pergunta lá no grupo, o Robson responde. E aí a gente vai crescendo. Assim nós vemos. Vai vendo. Aí a próxima desculpa: casei, portanto não posso ir. É pecado casar? Pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente coloca as nossas questões pessoais à frente de Deus, as minhas questões pessoais à frente das coisas de Deus. Às vezes a gente vê isso muito acontecer. A pessoa está desempregado, ela está na casa de Deus todo dia, começou a trabalhar, sumiu, esqueceu Deus. Não pode. Ali você tem o seu trabalho, você vai separar o seu tempo, mas você vai reservar como prioridade um tempo para Deus, para oração, para leitura da palavra. Aí continua falando. Vai para a rua, ele manda aqui, né? Sai depressa pelas ruas. Qual foi a parábola que a gente já viu isso acontecendo? A gente já estudou uma parábola que a gente já viu isso acontecendo. Qual foi? Parábola do banquete. Essa aqui não é a parábola do banquete, é da grande ceia. Mas na palavra do banquete a gente também viu isso acontecendo. Eles foram convidados, não foram, vieram os moradores de rua, no meio daqueles que estavam com as roupas preparadas, um estava sem a roupa, o Zé estava sem a roupa nupcial, e aí é expulso do banquete. Então a gente vê isso aqui de novo. O que isso nos remete? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. A evangelização. A igreja não pode ficar só dentro da igreja, 4 paredes, esperando o povo entrar. A gente tem que ir pelas ruas e buscar aqueles. Aí entra uma outra informação aqui muito legal. Traz os aleijados, mancos, o versículo 23. Sai pelos caminhos, atalhos, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Casa cheia. A gente vai ver, irmãos, que a intenção de Deus é sempre casa cheia, mas a gente vai ver, por exemplo, as primeiras conversões lá na igreja primitiva era uma igreja de multidão. Numa única pregação era 3.000, 5.000 almas. Então a gente não pode aceitar. Deus está dizendo que gosta de casa cheia, a gente tem que ir atrás de casa cheia. E aí vai recebendo, aí quem vai podando, ensinando, direcionando é o próprio Senhor da obra. 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui, irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses, porque é uma dúvida que eu tenho, que eu ainda não fui atrás para estudar, que eu me lembrei aqui agora, que não me lembrei quando eu estava estudando essa parábola. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Bora discutir aqui um pouquinho. Aproveitar que o tio está ali. Cadê? Impossível aquele que já provou. Bora ver aqui. Hebreus 6. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus 6? Esse versículo aqui é muito pesado.
Eu fui procurada há muitos anos atrás por uma pessoa me perguntando sobre esse versículo, e eu confesso que até hoje eu ainda não sei responder. É Hebreus 6, versículos 4, 5 e 6. Mas eu acho que é isso mesmo. É. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Isso, exatamente isso. E aí? O que vocês acham disso? Qual é a conclusão? Bora debater. Fala. Essa mensagem aí, a gente vê que é o que Jesus Cristo ele fala em Lucas, em Mateus 12, que quando o Espírito imundo sai do homem, esse homem vai levar os 7 piores, né? O último estado é pior do que o primeiro. E o Pedro, lá na primeira casa de Pedro, fala que a pessoa que também, que ela se desvia e ela volta a se envolver com as corrupções desse mundo, ela volta a ser como aquela porca lavada que voltou ao despejadouro de lama e o cão que voltou ao seu próprio vômito, né? E eu já, infelizmente, nessa caminhada, eu já vi muita pessoa aí que eu evangelizei, mendigo, morador de rua, revirando lixo. Você vai falar, já conhecendo a palavra. A maioria. Você vai falar, não, eu já conheço. Eu vou fazer evangelismo lá perto da padaria Pretinha. Aí como evangelizar um pessoalzinho que estava lá numa barraquinha fumando crack. Aí um começou a cantar louvor, quer dizer que estava em cima do altar. Então, mas por que é tão difícil permanecer? Bora debater, minha gente, bora lá. Vamos conversar sobre. Porque na parábola está dizendo que aqueles que foram convidados e rejeitaram, Jesus falou, né? Eu enche, porque esses não vão entrar e não vão comer da minha ceia. Não vão. Mas e aí? Eu acho que da forma que é o seguinte, coração uma seita agora acho que é o ponto de uma pessoa que consegue a cara de novo, acho que na minha visão acho que dá uma chance. E aí? Quando a pessoa se arrepende, a pessoa tem uma nova chance. Mas aqui Hebreus está dizendo que eles foram iluminados, provaram, e eles não vão ter a renovação, não vão ser renovados para arrependimento. Porque pecaram. Mas isso, E aí? mas Jesus também falou. Adoro! Deus, eu não sei quanta chance desse pessoal se arrepender, mas parecia que cada vez o pessoal piorava, mas falta de chance. Não foi. Não teve, né? Deus deu muita chance. Mas chegou um tempo que até isso, acho que foi hoje, acho que o Pajé falou, nem que Moisés e Samuel estivessem aqui chamando, eu vou ver a oração deles para começar a dar. Então tem um limite, né? Tem um limite. O que é vitupério? Deus é bom. A vergonha. Deus é bom, mas ele é justo também. Então, é isso que eu não quero que aconteça comigo. Que eu venha me batizar e eu já estou experimentando dessa coisa com Deus, com Jesus, e ela é fenomenal, e eu não quero me dar ao desprazer de recusar isso. Como? Só se eu for maluco. Como que se eu estou tendo esse contato com Deus de verdade, eu venho me batizar em espírito e em verdade, e depois por qualquer coisinha eu vou cair? É minha vergonha diante de Deus. Eu
Eu não tenho que ser perdoado, eu tenho que ir pro inferno. É muito sem vergonha isso. Mas não é isso? Você vai querer maquiar o negócio? Não, mas só que a mente de Deus Só porque Deus, do ser humano, né? só porque Deus ele perdoa você, como que fala? Você se arrepende, eu vou me arrepender 10.000 vezes. Ó, uma coisa que eu sou, né? Eu sou completamente, eu tenho uma raiva da palavra desculpa. Ai, que raiva que eu tenho. No sentido mas no sentido de, as pessoas se apoiam nessa questão do perdão e fazem deliberadamente, depois pede perdão, pede desculpa, mas fazem porque quer. O que eu entendo, não é qualquer tipo de pecado ou de caída que vai fazer, ou qualquer tipo de caída que vai fazer a pessoa ficar simplesmente apagada e longe. Mas aqui a Bíblia fala bem claro, né? Aqueles que já foram iluminados, eles provaram, tiveram um novo nascimento e mesmo assim eles rejeitaram. Então essa pessoa não vai conseguir. Existem muitos na igreja, por exemplo, que ouvem a palavra, mas nunca foram realmente tocados, não tiveram uma experiência com Deus. E aí elas não conseguem se firmar, se afastam, caem. Mas por que disso? Por que não tiveram essa experiência? Por que Não buscaram. Porque quem busca encontra. Buscaram de verdade, né? Não. Estão na igreja por outros motivos. Então essas pessoas, digamos que elas não foram iluminadas ainda. Então quem ainda não foi iluminado, o que eu penso, quem ainda não foi iluminado tem perdão. Agora aquele que já foi iluminado, conheceu, viveu experiências espetaculares e mesmo assim não quis ficar, é esses aí que eu entendo. Fala, Rosa. Rosa. Eu deu a resposta aqui, pastor. Fala. Na Bíblia. A Bíblia, vai lá. Comentar. Aqui ele marcou alguns versículos para fazer ligação. E aí eu fui fuçar enquanto vocês estavam conversando. Ele pega aqui Mateus 12:31, que ele fala assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E aí depois ele pega 2 Pedro 20, João, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então, eu acho que as pessoas que não serão salvas são essas que cometam pecado de morte. Então, mas o que eu entendi, pode blasfemar contra Jesus, mas não contra o Espírito? Isso. Mas por quê? Deus colocou assim. Eu acho que pode. Eu sei que tem uma resposta mais aprimorada, mas eu não tenho ela para te entregar agora, né? Mas é a regra. Deus ele fala. Assim, eu acho que quando ele fala que pode blasfemar contra o Filho do Homem, é porque Jesus ele se fez carne. Então a gente pode falar qualquer coisa contra a carne. Já o Espírito Santo ele nunca se fez carne, então ele nunca teve nada de pecado nele. Então por isso a gente não pode blasfemar contra ele. E o que é, vamos aqui abrir outro parênteses, e o que é pecado contra o Espírito Santo? No meu entendimento, o pecado contra o Espírito Santo vamos supor, a pessoa ela acredita um milagre que foi realizado pelo Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, acreditar a uma entidade. É isso. Você dá crédito à obra que o Espírito Santo fez, tipo, a demônios, essas coisas, tirar a alma que é de Deus e acreditar a demônios. Em qualquer situação. E aí, titio, o senhor está quietinho? Se você falar mal, não é isso, numa palavra, você fala mal, murmura ou resmunga ou... A murmuração não vai entrar no pecado contra o Espírito Santo, porque senão estava todo mundo já condenado. Não entra. Ananias e Safira. Eles pecaram, eles quiseram a glória para eles. Quiseram chamar a atenção, fazer a grande média na igreja, são os caras que contribuem, são os caras que ofertam, é o bom bambam. Caiu morto na hora. Na hora. Cai fácil.
Mas e hoje em dia, trazendo esse exemplo de Ananias para hoje em dia, o que seria isso? Justamente pegar a glória que é acreditada à obra de Deus e do Espírito Santo e trazer para si ou para alguma outra situação, tá? Então, nesse caso, os católicos que dizem que receberam a bênção da Maria, de outros santos, eles não vão ser salvos? Porque nessa visão... Agora você... Porque nessa visão... Eu acho que... Mas nessa visão aí o católico vai estar na ignorância, porque ele não tem aquele conta com a Espírito Santo de Deus, né? Mas seria mais igual o lado da vida que sabe realmente o que está fazendo, aí eu acho que a Bíblia fala que ele perdoa o tempo da ignorância, né? Eu vou por esse caminho. Aqui a Bíblia fala bem claro que é aqueles que provaram, que foram iluminados, participaram, provaram da boa palavra e mesmo assim escolhem fazer uma coisa péssima, né? E então tá bom, vamos prosseguir, isso a gente vai trazendo várias discussões uma em cima da outra, né? Mas eu confesso que esse assunto para mim ainda não é muito claro, completamente claro na minha mente, por isso que eu sempre pergunto. Só mais um tópico nesse assunto aí. Fale. Jesus ele foi bem claro, né? O salário do pecado é a morte. É a morte. Certo? Essa parte nossa comunhão com Deus. Mas igual aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Não tem problema. Se você se arrepender no fundo do seu coração, não tem problema. Então, mas quantas vezes você pode se arrepender? Jesus ele falou que. É 70 vezes 7 no dia. Pode se arrepender? Porque se ele falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, imagina ele que é Deus. Só que a gente não pode usar isso como desculpa. Tem dia que eu chego perto da conta. Tem dia que eu uso a cota todinha. Eu trabalho no trânsito, então tem hora que começa a xingar o povo. Não, eu graças a Deus, a Eliane anda comigo já tem uns 10 anos de carro. Eu acho que eu já estou convertida no trânsito, porque antes eu falava, Jesus, não volta não quando eu estiver dirigindo, Senhor. Por favor, porque eu vou ficar. Não, e a culpa, a maioria das vezes, era de vocês. Me cortava na direita, eu falei, miserável, Nazareto. É uma racinha que eu não gosto. Meu Deus do céu, agora, graças a Deus, mas não vou nem falar muito, porque depois vem a tentação, né, para ver se tá mesmo, né? Aí vem. Então vamos ver, minha filha, se é verdade. Vamos averiguar. Vamos lá para Lucas 15. Vamos para as parábolas agora, que fala sobre o que se perde, o que se acha. Lucas 15, 1. Esqueci que eu tinha que ver. Interessante que a gente vai ver aqui no versículo 1 quem era o público que ouvia a Jesus, né? Estavam os publicanos e pecadores para ouvir. Então tinha uns lá que estavam com o intuito de ouvir para aprender e outros de ouvir para julgar, para tentar achar uma brecha, né? Encontrar alguma coisa. E havia também os fariseus e os escribas. Eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí ele lhe propôs esta parábola dizendo, lembrando que Jesus sempre falava por parábolas, ele nunca dava aquela resposta, aquela palavra direta. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Interessante a gente pegar alguns. Tá voltando, mas a senhora não tá Não, é porque eu sei que... Vai lá olhar, David. É aqui dentro da cozinha, é? Ou é lá fora? Vai lá. Eu acho que tá aqui. Pode dar, eu entrei aí dentro, eu fui lá hoje. É?
Mas eu acho que tá. É o Ratatouille. A gente pegou todos os alimentos e a gente vedou lá na cozinha, tampamos a entrada porque, infelizmente, eles estão em todos os lugares, né, minha gente? Todos os cantos. Tem um que quando eu prego, eu tô pregando, ele vem assistir o culto, ele começa a passar ali fora. Toda vez, eu vou contar aqui pra vocês, toda vez que eu tô pregando, eu dou risada do nada, é porque eu vi o amiguinho. Eu vi um amiguinho passando ali na frente. A gente já planeja, já estamos fazendo altos planejamentos aí para pegar o amiguinho, mas eu tenho dó. Por quê? Porque aqui no terreno a gente também tem vários gatos. Então se você coloca para exterminar uns, acaba atingindo os bichinhos, né? Tem que deixar a natureza. Bom, nunca orei por isso, né? Orar a Deus, manda os ratinhos para outro lugar, Jesus. Eles para longe. Ainda não orei não sobre. Enfim, e os gatos também não dá conta de pegar. Eu acho que eles chegam junto e batem assim, ó. Lá fora? Bom, então não tá aqui, tá bom. Achar que o gato vai tocar o rato, que é mais fácil o rato só cair. Até os gatos estão Nutella na nossa geração. Vamos lá, vamos voltar aqui. Algumas características interessantes aqui do versículo 4. As ovelhas, elas eram criadas, elas eram cuidadas no deserto. Por quê? Eu estava ouvindo uma pessoa que conhece, né, lá a terra, a Israel. Aí ela estava contando que as cidades, elas são pequenas. Então não tem como você ter agricultura e pasto no mesmo lugar. Então eles fizeram, principalmente nessa época, um acordo de cavalheiros, que a agricultura ficava na cidade, mais próxima à cidade, e os pastos eles eram criados no deserto, eles eram levados a caminho de distância, porque senão não tinha alimentação. Você imagina, você plantar e criar gado no mesmo ambiente, ele vai lá e vai comer todo o que é para ser a alimentação do ser humano. Por isso que a gente sempre quando vai falar, a gente vai ver falar de ovelhas, de pasto, eles estão no deserto, nas montanhas, porque eles ficavam longe da cidade. Vamos continuar vendo. Ele deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos entender aqui. Deus não está dizendo em nenhum momento que esse é mais importante do que os 99. Tem gente que lê esse versículo e aí acredita que ser a desgarrada é mais importante para Deus. Não, a Bíblia está dizendo que a alma de um pecador tem muito valor. E a festa no céu, quando um pecador ele se arrepende. Mas para a gente entender aqui como repousa-se o cuidado de Deus com as 99 que são justas, hoje eu estava ouvindo um padre falar, eu falei, nossa, o padre falou, é bonito, eu gostei do discurso do padre. Ele estava falando assim: por que um testemunho de uma pessoa que é criada na igreja, no evangelho, não tem valor para as pessoas que estão de fora? Se a pessoa se levanta e fala assim, vou vir testemunhar que eu vivi minha vida em santidade, casei com a minha primeira namorada, não tive relação antes do casamento, todo mundo olha e fala assim, grande coisa. Não, isso são verdadeiros testemunhos de fidelidade a Deus, né? Aí ele estava dizendo, e o missionário fala isso. O missionário, já viram que o missionário não gosta de explorar testemunhos de pessoas, por exemplo, que vieram do crime, que vieram da prostituição e que fica falando muito sobre isso. Você nunca viu nenhum testemunho em cima do altar do missionário do Show da Fé explorando esse tipo de coisa. Ele fala que tem coisas que a gente fez no passado que são tão vergonhosas que não merecem ficar sendo faladas e repetidas várias vezes.
Se você saiu desse mundo e se converteu, bota uma pedra em cima e esquece. Não precisa ficar explorando sobre isso. E eu sempre achei muito interessante essa postura do missionário, porque a gente não vê de fato. Na igreja a gente tem pessoas, por exemplo, que foram presas injustamente, traficantes, prostituição, tem vários usuários de droga, mas você não vê aquilo sendo repetido 1, 2, 3, 5, 50 mil vezes. Ele fala que não tem muito louvor nisso, né? Então ele gosta mais de explorar os testemunhos de cura, os testemunhos de libertação de alguns tipos de vício, mas ele fala que tem algumas coisas que são tão vergonhosas que você tem que colocar a pedra em cima e esquecer. Mas voltando para cá, não significa que as 99 não têm cuidado. Quando a gente vai aprender como que funciona o pasto, lá a gente entende como as 99 elas eram cuidadas. Os historiadores, eles explicam que naquela época não era que nem nessa que tinha assim cercas, que deixava eles cercadinhos. Não, os pastores eles cuidavam com o próprio corpo. Então, por exemplo, quando era à noite e ia dormir, eles achavam uma rocha que fosse aberta e tivesse uma entrada não tão grande, colocava as ovelhas para dentro dessa rocha, se deitava na porta da rocha para que a ovelha não saísse da proteção. Então esse era o papel do pastor. Ele ia andando com as ovelhas no campo e guardava essas ovelhas em segurança. E tinha o pastor do dia e o pastor da noite. Nunca era um pastor sozinho, porque eles não davam conta. E então quando fala que o pastor ele deixa as 99, ele deixou as 99 abrigadas, cuidadas, alimentadas, não deixou elas jogadas a ermo para ir atrás daquela uma. Não, deixou todas as 99 cuidadas, abrigadas e foi também atrás dessa uma. Inclusive tem uma explicação que os pastores do dia, eles eram responsáveis por levar para a alimentação e os pastores da noite eram responsáveis por contar as ovelhas e colocá-las para o descanso. Então provavelmente quem teve ciência da ovelha que sumiu foi o pastor da noite. Então isso também remete ao mundo espiritual, né? Quando as coisas começam a ficar escuras, geralmente a pessoa às vezes se perde. Então precisa ter ali a palavra, o pastor, bom pastor que é Cristo, né? Que vai direcionar essa vida e se perder, vai atrás e vai em busca. Deixa eu dar uma lida aqui, que no meu estudo tem Ezequiel 34:4. Vamos ver o que fala lá. Aqui está falando sobre os pastores, ó. Está falando contra os pastores. Ezequiel 34. Aqui é uma profecia contra os pastores infiéis. Falando aqui a obrigação dos pastores, né? E eu estava ouvindo um pastor falando hoje que ele chamou algumas pessoas que aspiravam ao ministério pastoral, pediu para fechar os olhos e falar assim: o que você vê quando você imagina o seu ministério pastoral? Aí eles falando: eu vejo eu em cima do altar pregando, eu vejo só o que é a execução do lado de fora, né? E aí ele estava dizendo que na verdade o ministério pastoral não tem nada a ver com isso, só você estar em cima do altar pregando, né? Aí aqui a gente vai ver a profecia que Ezequiel ele solta contra os pastores. Filho do homem, profetiza, versículo 2, contra os pastores de Israel. Nessa época eram pastores mesmo, né? Das ovelhinhas. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestistes da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Então você vê que Jesus está fazendo menção na parábola de Ezequiel 34:4, mostrando na aplicação o pastor indo buscar a desgarrada. A perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Pensando nos nossos dias de hoje, como é que estão os pastores?
Tem muitos que estão, né? Assim, né? Se veste, degola o cevado, mas não está nem aí para a ovelha. Tem uns que vão procurar a ovelha no pasto do amiguinho. Tem uns que pegam a ovelha bem cuidadinha do pasto do coleguinha. Misericórdia. Eu conheço alguns. Misericórdia. Robson, vem pra cá, pra tenda. Ai, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também no que fala nesse outro. Lamentações 5:21. Jeremias e Lamentações. Mas esse comportamento aí, ele não é só pro alter ego da pessoa, porque não é. Alter ego. Alter ego. Por isso que a gente tem que estar ligado, e eu sempre falo isso pra vocês. Não é porque tem o título que é. Você tem que tomar muito cuidado. Eu vi uma igreja aí, foi ontem. Parecia um espetáculo de iluminação, ela parecia uma estrela andando. Era parede preta. Sim. Que danado é isso? Não, mas uma coisa eu tenho que elogiar a parede preta. O evangelismo e o louvor deles é muito bom. Mas eu acho que você acaba confundindo o seu fiel. Que pode ser bom, mas o espetáculo que é criado é bom, mas o mundo também é bom. É uma referência. Eles tentam buscar de uma forma que faça com que a pessoa do mundo se sinta em casa lá dentro. Então, mas isso está errado. Eu acho que está errado. Eu não gosto de falar porque eu penso que é estratégia de evangelismo. Agora sim, eu não conheço o ministério dessas igrejas para saber se eles levam as pessoas à palavra. Eu, por exemplo, fui fazer a visita em... Meio que a pessoa ia para a igreja, chegava na igreja, aí tinha aquela pregaçãozinha, meio café com leite. E aí a pessoa ia amadurecendo, ela procurava uma comida mais sólida e não tinha. Aí ela ia procurar uma outra. Isso, foi justamente isso. E aí, graças a Deus, hoje a gente já tem esse aprofundamento maior, né? Hoje a gente tem a grade, que é a nossa academia teológica, para quem quer estudar. Então a gente tem várias outras ferramentas que estamos apresentando ao nosso povo. E graças a Deus temos pastores que de forma individual têm se levantado para trazer ensinamentos bíblicos mais profundos. Isso é bênção. Vamos voltar lá, Lucas 15:8. A gente vai entrar agora na outra parábola. Ele conta a mesma parábola, né? Na mesma parábola ele conta duas. Agora é da mulher que perde a dracma. Na verdade, ele vem uma sequência de 3 parábolas de perda, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? A gente vai ver se consegue estudar os 3. Vamos ver se vai dar tempo de estudar as 3. Deixa eu ver que horas nós temos já. 8:30, vamos ver. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa? É Lucas 15:8. E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essas parábolas estão falando de arrependimento, mas aqui a gente também pode entender de uma forma um pouco mais ampla. Essa mulher, ela perdeu a dracma dentro da própria casa. E quantas são as pessoas que se perdem dentro de si? Perdem os seus valores, os seus princípios, se perde dentro de si mesma. A senhora tá tão quietinha, irmã. A senhora tá aí, ó, só ouvindo, bem quietinha, né? Se perde dentro de si, perde os seus valores, enfim. Toda vez que se perde alguma coisa, a Bíblia está orientando. O que nós temos que fazer?
acender a candeia. Lembra que a gente já aprendeu, né, sobre a candeia, sobre o espírito, mas aqui a gente pode falar que acender a candeia é acender a palavra. A palavra, ela é luz, ela vai trazer resposta para tudo que a gente precisa na palavra. Vou compartilhar com vocês um testemunho que a irmã me compartilhou. Ela tem um filho autista e quando ela recebeu o diagnóstico do filho, foi muito impactante para ela, porque ela disse assim: pastor, eu vivi uma vida em santidade, achando que a minha vida em santidade ia me blindar de não viver nenhum tipo de mal andando quando eu estivesse sobre a terra. Então eu sempre fiz as coisas tudo muito certinho, desde novinha, porque eu ouvia: a maldição sem causa, ela não se cumpre. Então eu sempre vivi uma vida perfeita, que aos meus olhos estava perfeita, sempre fazendo tudo direitinho, casei direitinho, vivi em santidade. Quando meu filho nasceu, foi consagrado no altar e de repente me vem a bomba: seu filho é autista. E ela disse que entrou num conflito. Como que eu sempre fiz tudo certo e o meu filho tem essa condição? E ela disse que ela entrou assim num desespero, num pânico, e foram meses só chorando, sem aceitar a condição do filho. E um dia ela foi, e em oração ela foi entender na palavra o que tinha acontecido com ela. E aí Deus deu uma palavra para ela, que agora não vou me lembrar qual, ou memória, ou Deus abençoe minha cabeça para eu lembrar, que trouxe o conforto. Fala, David. Será que foi aquela... Eu já contei aqui. Pergunta para Jesus: quem foi o pai ou a mãe? Não, foi alguma palavra no Velho Testamento. O que ela começou a fazer? Ela disse que como o filho consumia o dia inteiro dela, porque quem filho autista é muito difícil, né? Consome mesmo tempo, terapia, isso, aquilo, toda a atenção. Ela começou a ler a Bíblia nas madrugadas, que era o único tempo em que o menino dormia e ela podia fazer alguma coisa. E ela começou a ler de Gênesis. Diz que lendo, chorando, chegou em alguma parte em Levíticos. Ela me mostrou a referência, mas eu não lembro. Eu já comentei, né, desse testemunho. Não me lembro qual foi o versículo. E Deus falou no coração dela. É alguma coisa que falava assim: não é por causa de pecado. Algum versículo que falava alguma coisa do tipo: não é por causa de pecado, mas são momentos que todo mundo vai passar. Algo do tipo que fez ela entender isso. E na hora ela glorificou a Deus, recebeu força de Deus e se renovou. Ou seja, ela tinha perdido até mesmo a esperança dentro do coração, mas ela parou, acendeu a candeia e varreu a casa. O entendimento que ela tinha de viver em santidade e não viver nenhum tipo de problema era um entendimento errado, porque Deus não prometeu isso. Deus falou que no mundo nós teremos aflições, né? No mundo vai ter aflição. E aí ela então conseguiu compreender a palavra e hoje ela vive muito bem com o seu filho. Deus abriu testemunho lindo, irmãos, lindo. Se eu for contar aqui, é lindo como Deus, ele trabalhou na vida dessa criança. E enfim, mas ela entendeu, ela varreu a casa, ela acendeu a candeia e ela encontrou. E a Bíblia ainda continua dizendo, né? Ela vai convocar as amigas, as vizinhas e vai dizer: alegrai-vos comigo. Isso aqui está remetendo à alegria que existe no céu quando um pecador ele se arrepende. A festa no céu, né? A alegria no céu com o arrependimento de um pecador. Esse texto, a senhora pode entender bem, o David também, que quem faz a obra, né, a gente entende bastante. Eu puxo um pouquinho para aquela parte de se perder dentro da casa, de se perder no tanto de coisas que acaba fazendo. Também tem isso, hein, Robson? Foi o meu caso quando eu estava na comunidade da Vila Espanhola. Eu arrumava som, eu era praticamente auxiliar da pastora, eu era líder de jovens, tinha coisas que tinha que resolver em Santana, tinha coisas que tinha que resolver na sede. E aí teve um dia que deu uma pane no sistema. Aí eu cheguei em casa, conversei com minha mãe, conversei com meu pai, eles vieram com a palavra. Aí eu cheguei para a pastora e falei: pastora, eu vou parar um tempo porque eu me perdi dentro de mim. Foi exatamente o que eu falei para ela: eu me perdi dentro de mim e agora estou precisando me achar de volta. A quantidade de funções que eu tinha, a quantidade de coisas
coisas que eu tinha dentro da casa me fizeram perder o foco. E aí depois que eu saí, foi aí que eu comecei a consumir coisa mesmo. Eu acho que todas as pregações do Leonardo Subirá do YouTube eu já ouvi. O Luciano. O Luciano. Eu ouvi todas. Eu começo a escutar, aí, não, essa já escutei, vamos pra próxima. Esse aí que foi o pastor que eu te mandei. Isso aí até que eu ia abrir um parênteses. Cuidado com quem você ouve no YouTube, porque tem muitos ensinamentos que assim, é uma coisa assim ilógica, né? É uma coisa assim doideira. Mas essa referência que eu te dei é uma referência que você pode ouvir sem medo, porque é um baita de um pastor tremendo, sábio. E Bíblia, né? Bíblia, né? Não é interpretação de si, é interpretação de Bíblia mesmo que ele traz. É maravilhoso. Confesso que eu nunca tinha escutado. Comecei a ouvir esses dias e falei, uau! Eita! Mais alguma observação nessa parábola? Alguém quer falar? Tranquilo, né? Tem um parentezinho assim, só aqui no versículo 2. Versículo 2? Deixa eu ver se é o 2 mesmo. Que os fariseus e escribas murmuravam? É isso mesmo. Tem algumas igrejas que agem exatamente desse jeito, né? Aí fica falando do... Eu tinha uma vizinha que só ia pro céu. Tem. Só meu irmão vai pro céu. Só seu irmão, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não cair nesse engano de achar que só a gente vai para o céu, só a gente é salvo. Muito cuidado. Nesse estudo bíblico, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem que tomar esse cuidado de não ficar demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. A Bíblia pede para a gente esse ponto de equilíbrio, né? E quem estuda a Bíblia não é para ficar fanático, é para ter abertura de entendimento. Se está lendo a Bíblia e está ficando birulembe, está lendo errado. Churuco, tá lendo errado, né? Porque a Bíblia, a leitura da Bíblia nos liberta, não nos aprisiona, né? Ela vem para a libertação e não para o aprisionamento. Agora já são 8:45. Não vai dar tempo da gente falar da parábola do filho pródigo inteira. Se for só até as 9. A gente termina até umas 9:15 ou para agora? Esse curso está muito devagar. Tá devagar, então... Eu tô todinho para chegar nos nomes de Deus, pastor, então acelera. Então vamos chegar nos nomes de Deus? Bora. Você sabe que eu já preguei sexta-feira aqui os nomes de Deus, hein? Vamos voltar, vamos estudar os nomes de Deus, é muito bom. Eu gosto muito. Então vamos lá, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Abrindo parênteses, não existe herança de pai vivo. Ele está requerendo a herança que lhe pertence. Desde essa época também já não existia. Vou abrir um outro parênteses aqui, irmãos. Vamos vigiar, esse é ano eleitoral. Eu vou começar a voltar a falar sobre isso. Vou começar a ter gente chateada comigo, mas eu sou obrigada a falar como informador. Oi? Tem. Vereador e prefeito. Não, é o ano que vem, né? O ano que vem. Mas a gente já tem que começar a falar sobre isso. Tem um projeto de lei que já está rodando, prestes a ser sancionado, em que vai se extinguir a herança. Quando a pessoa morrer, todos os bens que ficar vai para a União. Tem outro projeto de lei... Oi? Estado? União, não é para o Estado. Vai para a mão do presidente. Ele só tem 9 meses, como é que vai segurar tanta coisa? Olha a outra coisa que eles estão fazendo. Como é que funcionam os impostos? Tem impostos que é da União, tem impostos que é do governo, impostos que é da prefeitura. Esse outro projeto de lei que está para ser sancionado por esses dias, provavelmente vai ser jogado na calada da noite preta. Está todo mundo dormindo com os olhos arregalados e a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. E que vai passar, viu? É a reforma tributária.
Provavelmente passa, porque a maioria das pessoas tem interesse nisso. O que eles querem fazer? Eles querem reformar os tributos para que todos os tributos vão para a mão da União e a União faça então a repartição para os demais entes públicos. Coisa seríssima, está caminhando a passos largos para o comunismo. Eu estava vendo uma coreana falando sobre isso. A Coreia do Norte não se tornou a Coreia do Norte do dia para a noite. Demorou 80 anos. Ele chegou lá na década de 1940 falando que, nossa, a riqueza está até errado, só na mão de uns e o outro sem nada. Dá tudo para mim que eu reparto com vocês. E aí eles começaram a acreditar nessa história e virou o que se tornou a Coreia. Mas o Brasil está caminhando. O Brasil está caminhando a passos largos para isso. Então, vamos ficar atento, porque a gente não pode baixar a nossa guarda. A gente tem que conversar sobre esse assunto, a gente tem que falar com os nossos filhos, com a nossa família, porque o discurso da esquerda é um discurso muito bonito e cativante. E tem pegado principalmente a juventude que tem uma mente de pequenininha. Não é uma mente ainda que está aberta, não é uma mente ainda que está evoluída. Então eles vão na onda. Eles falam que a gente é efeito manada, mas é eles que estão no efeito manada. Você vê que eles vão, você para conversar. Tem um político que eu acho maravilhoso. Ele faz quadros de 20 minutos, mas eu sempre paro para ouvir. Ele senta lá na Paulista e fala 40 mil reais para quem me convencer. Eu não sei quem é, eu só sei que eu fico ouvindo, eu falo, nossa, esse homem é muito inteligente. 40 mil reais para quem me convencer que... a desconfiança, que, né? Aí eles começam a sentar e ninguém tem argumento. Aí ele vem com os argumentos e eles não sabem, eles ficam nervosos, começam a querer bater, brigar, porque não tem. Aí vai naquele efeito do pensamento, enfim, a gente tem que ficar ligado. Mas não é uma coisa, isso aqui só abriu um parênteses para a gente deixar registrado, mas você vê que não é uma coisa de hoje, né? Jesus já falou sobre essa galerinha aí. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí, vamos falar desses versículos aqui para a gente entrar na conclusão. Filho pródigo, você sabe o que significa pródigo? Até hoje no ordenamento jurídico, pródigo é aquela pessoa que não tem controle financeiro, ela gasta tudo, né? Por isso que é filho pródigo. Eu achava que era comprador compulsivo. Um comprador compulsivo. É o que gasta tudo. Agora eu vou chamar meu irmão de pródigo. Ô pródigo, vem cá. Mas eu não saí da casa do meu pai, não. O pródigo é quem gasta tudo. Tanto que tem um dispositivo jurídico que ele interdita o pródigo, porque o pródigo ele gasta tudo. Então, se você comprova que aquela pessoa é um pródigo, você tira os bens da mão, acesso da pessoa, para que ela não venha gastar tudo. A né? psicologia também tem. A psicologia, quando ela vê que a pessoa tem esse problema, o próprio psicólogo, o psiquiatra, ele pode entrar com uma ordem para que ele controle as finanças do paciente. Então, tudo que o paciente quiser comprar, tem que ligar para ele primeiro. Tem que falar primeiro com o médico, o psiquiatra ou o psicólogo. Se é realmente, para poder autorizar. Isso aí eu não... Essa parte eu não sabia, só conhecia do direito penal. Eu acho que combina com o direito penal, passa-se a autoridade. Nunca tinha estudado sobre isso, muito interessante. Vamos falar aqui. Primeira coisa, a gente vê que esse pai, ele é a autoridade máxima, é o pai de 2 filhos, né? Um certo homem tinha 2 filhos. Então a gente vê aqui mais uma vez falando sobre Deus. O mais novo pede a herança. Isso aqui é interessante falar, irmãos, versículo 12. Nada que vem antecipado é bênção, por isso que a gente não pode se apressar, porque Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Tem gente que tenta apressar, não, eu quero, me dá logo, a gente tem que tomar cuidado. Herança antecipada não foi bênção, assim como qualquer outra concessão. Eu vejo o missionário mesmo já pregou sobre isso e ficou gravado na minha mente.
Tem vezes que Deus ainda não abençoa a pessoa com riqueza porque ela não consegue, ela não vai saber ser rica. Ela vai perder-se, vai começar a humilhar pessoas, então Deus não vai conceder porque ainda não está preparado. Já deixo aqui um momento de pregação, né? Se ainda não aconteceu na sua vida, porque não é a hora. Fique em paz que na hora certa vai acontecer. Se a gente antecipa, não se torna bênção. Vai cair na condição de maldição. Consequência do afastamento. Toda vez que a pessoa se afasta da casa do pai, ela começa a perder tudo e acaba-se a provisão. Porque quem provê as coisas na vida dos seus filhos é Deus. A gente vê que o próprio Jesus falou, né? Por que vocês se preocupam? Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Então ele fala da provisão, mas a provisão só vem naquele que está na casa do Pai. Quem se afasta, perde a provisão. Com o processo da decadência, ele foi decaindo e você vê aqui claramente o processo da decadência, né? A Bíblia vai contar. Ele foi para uma terra longínqua, foi para longe, desperdiçou a fazenda, vivendo de modo dissoluto, gastou tudo, aí teve fome, começou a padecer necessidade e acabou comendo, desejando, né? Aqui não fala que ele comeu, mas fala que ele desejou encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam e nem isso ele podia comer. Isso aqui me chamou a atenção. Ele não comeu as bolotas do porco, diz que nem isso ele podia comer, mas ele desejava. A decadência foi terrível. Aí começa o processo do arrependimento, versículo 17. Ele caiu em si. Ninguém se arrepende se não cair em si. Aí a gente entra na questão lá dos nossos coleguinhas drogados. Eles estão lá, mas não caíram em si. Não vai mudar, né? Eu sempre falo isso. Não sei se ainda não encontrei respaldo que me diga que eu estou errada, mas ninguém muda ninguém. A nossa oração, ela vai manter, vai proteger, vai guardar a pessoa até que ela caia em si. A mudança, o processo de mudança só vai acontecer em quem cai em si, né? Então, diga, Carlinhos. Quando eu estava com a igreja lá no Pedroso, tinha um rapaz lá que ele realmente estava afastado do meio do caminho do Senhor. Ele estava escravizado no crack também. Todo dia ele passava lá e colocava o nome no caderno de oração. Chamava naquele caderno de oração, eles estavam ali. E passou um tempo, depois de um ano, eu comecei a ver ele voltando na casa do pai, né, com a bebinha dele, com as crianças, tal. Eu fechei lá, subi, aí ele que eu saí daqui, eu fui lá para o Guarani. Não, eu estava vindo de Guarani para cá, e eu encontrei com ele. Eu estava vindo caminho, eu estava vindo do corpo, estava tudo isso. Ele caiu em si. Caiu em si e quis. Teve arrependimento, né? Quando a pessoa cai em si, né, a mudança começa a acontecer. Mas já aconteceu, por exemplo, de um cristão, que eu já conheço, essas coisas, de cair, voltar a cair de novo, ficar nessa ondinha aí. Eu conheço um. Conheço alguns. Mas o que eu entendo? Que não houve um arrependimento, houve um remorso. Porque o arrependimento, ele gera mudança, não tem como. O que o arrependimento... tem até aqui o significado do arrependimento. Cadê? Em alguma outra parábola eu já trouxe para vocês. Bom, não vou achar aqui agora. O que o arrependimento ele produz? Ele produz conversão, mudança de rota. O arrependimento, a pessoa está seguindo numa linha reta, ela se arrepende, ela volta. Não tem como seguir no caminho. O remorso não. O remorso, a pessoa está no caminho errado, ela sabe que está errado, lhe dói, ela chora, mas ela não volta. Ela não tem outras práticas. Então ela só está com o remorso. Ela não está com o arrependimento. Por isso que a Bíblia fala pra gente assim, produzis frutos dignos de arrependimento. Porque quem se arrepende produz frutos do arrependimento. Eu vejo muito claro, por exemplo, a diferença de arrependimento e de remorso na vida de Pedro e na vida de Judas.
A Bíblia fala que Judas traiu Jesus e Pedro negou Jesus. Ambos avisados, e ambos fizeram o que Jesus avisou. Eles foram avisados e os dois fizeram. Ou seja, os dois cometeram, né? Como a gente entende na Bíblia que não existe pecadinho e pecadão, então ambos pecaram, igual. Judas sentiu remorso. Judas não teve arrependimento. Diz a história, não a Bíblia, que Judas ele almejava um lugar no Sinédrio. Então, quando ele entrega Jesus e ele recebe as moedas e os escribas e fariseus o desprezam, ele fala, não consegui. Aí ele chorou, mas não por causa que ele traiu Jesus, porque ele não teve o seu objetivo final realizado. Aí ele pega e vai se enforcar. E a Bíblia vai dizer que ele se enforca, o galho quebra, ele cai e se espatifa lá no campo onde que ele comprou com as moedas. Então não foi uma coisa que aconteceu no mesmo dia da morte de Jesus, demorou algum tempo, porque ele pegou as moedas, ele tentou ir para o Sinédrio, ele comprou o campo e aí ele se enforca. Quanto tempo demorou isso? A Bíblia não nos conta. Pode ter sido uma semana, um mês, não sabemos quanto, mas o fim dele foi esse. Agora Pedro não, Pedro negou Jesus, mas ele se arrepende. Ele se arrepende, ele volta, você vê que ele volta à primeira prática dele, que Jesus tirou ele de ser um pescador de peixes para ser pescador de homens. Aí quando Jesus morre, ele nega, ele volta para pescar, não consegue, a mesma coisa que ele viveu quando ele foi chamado. O primeiro momento, ele viveu tudo de novo, porque ele errou. E a pessoa, eu entendo assim, irmãos, a pessoa quando erra é como se ela estivesse naquela escada rolante e aí vai voltando para trás, né? Volta para o estágio inicial. Pedro voltou para o estágio inicial. Quando Jesus aparece ressurreto, vê Pedro de novo lá no meio do mar, jogando a rede e não pescando nada. Tudo de novo. Aí Jesus olha e fala, joga de novo a rede. Joga de novo essa rede, Pedro. Joga de novo a rede, Pedro. E Pedro joga e pesca 153 grandes peixes. Aí acontece aquela pesca de novo no final. E aí naquele momento ele se arrepende e ele produz frutos de arrependimento. Se fosse antes daquilo, talvez Pedro não obedeceria a Jesus. Aí Jesus vira e fala assim, agora vocês vão fazer o seguinte. Já me negou, mas Pedro, tu me amas? Eu já preguei isso aqui, irmãos, uma das pregações que mais mexeu comigo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, eu te amo, Senhor. Aí eu fico imaginando o olhar de Jesus, né? Sem falar nada. Porque Jesus já sabia, né? Aí eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro falando assim, mas você me negou. Você vai me negar. O Subirá prega sobre isso, ele fala que essa parte que Jesus mas fala, isso foi depois. Amas, são 3 amores diferentes. É isso mesmo. O primeiro era o primeiro nível de amor. No segundo, Jesus olha e fala assim, Pedro, tu gosta de mim, Pedro? Era mais ou menos assim. Aí Pedro, eu gosto, Senhor. Aí Jesus deu assim, ainda não, Pedro, você não está sendo sincero. Pedro, tu me beija. O último verbo significa isso, né? Tu me beija ou tu me gosta. Aí a Bíblia diz que ele ficou triste, ele se entristeceu. Por quê? Porque ele caiu na real que na verdade ele não amava de fato, ele só gostava, né? Pedro, tu me beijas, aí ele fala, agora chegou no nível que ele tinha. Chegou no nível do amor que era bem pouquinho. Sim, Senhor, sim, mestre, eu gosto de ti. Aí ele fala, então apacenta, agora apacenta minhas ovelhas. Você vê que Jesus ele foi testando os níveis de amor de Pedro. O nível de amor de Pedro estava pouquinho. Mas aí Jesus vira e fala assim, vamos fazer o seguinte, não importa se é pouquinho, fique em Jerusalém, que você vai ser revestido de poder. E aí Pedro produz fruto de arrependimento. Ele fica, ele obedece. Fala. Quem levantou a mão? Fala, tio. Quando ele reconhece a limitação dele, ou a incapacidade dele ter amor a ponto de dar a vida, quando ele reconhece isso para Jesus, que ele não era capaz disso, aí Jesus dá um mistério.
Só quando ele reconhece. Isso aí é muito bonito. Você sabe que uma das coisas que eu aprendo nessa questão de ministerial, aí o tio abriu um parênteses muito legal. Deus nunca vai dar algo que a gente quer, que a gente acha que a gente é capaz. Eu escutei um pastor falando e isso me consolou. Por quê? Porque eu nunca quis, nunca me vi capaz e sempre questionei a Deus todas as vezes que eu recebia um trabalho grande. Eu cheguei a pastorear 400, 500, 600 pessoas. Eu chegar lá no estado do Amazonas, ter pastores muito mais capacitados com eu e eu ser a terceira do estado. E falar assim, Deus, mas eu não tenho capacidade para isso e nem quero. Jamais. Quando, eu já contei essa história para vocês, eu passei com meu pai aqui na frente. O tio, eu acho que eu contei, né, no culto. O meu pai olhou para mim e falou assim, tá vendo essa tenda aí? Falei, tô. Estão fazendo para você vir trabalhar aí, filha. Eu falei, nunca, pai. Porque isso aqui é uma obra muito grande dentro da Igreja da Graça. Isso dentro da Igreja da Graça, quando eu chego na sede, que o pessoal me olha assim, olha, a menina da tenda. A menina da tenda. Vai orar, vamos orar. Por quê? Porque é um lugar almejado, é um lugar de crescimento, é um lugar grande. É um lugar que dentro do ministério é um lugar de desejo de muitos. Nossa, não sabia disso. É um lugar almejado por muitos. Então assim, eu até falei pro pai, jamais, nunca, eu ia em oração, Deus, não quero não, Jesus. Mas por que acha que a tenda é grande, Deus vai estar aqui presente? Não, é em questão de status, da honra dentro do ministério. O status dentro do ministério. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que quando estava terminando toda a construção da tenda, que o pastor já me recebeu de visita de pastor para poder vir para cá. Que coisa, né? Mas isso não é pecado? Calma, Se for tá não vai gravando. pro inferno? A pastora tá gravando, calma. Mas pode gravar. Mas eu quero voltar ao que o tio falou. Quando você reconhece a sua incapacidade, quando você reconhece que todo mundo que se acha muito, eu sou, eu posso, eu faço, Deus ele não dá. Deus ele não cresce, ele não confia. Por quê? Porque a obra, ela não depende de homem, não depende de capacidade humana, não depende da pessoa ser estudada ou não, se tem conexão ou não. Depende-se de você ser dependente e dar lugar para o trabalho que Deus quer fazer no lugar. Então Deus ele está procurando pessoas que sempre vai dar lugar e espaço a Ele, para que a obra dele seja executada. Por exemplo, pode falar, tio. Só um versículo, não te cortando, pastor. A Bíblia diz, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie nele. A glória dele, ele capacita. A glória dele. Ele chamou Pedro lá no início. Vinde a mim que fareis pescadores de homens. Jesus chamou, ele garante. Só que ele teve que lapidar o Pedro. Teve que lapidar. Teve que se despojar. Quando ele disse, eu não tenho esse amor. Esse amor grande, eu não sou. Isso eu não tenho. Eu de verdade não tenho. Na hora que ele confessou, ele recebeu. Na hora que ele consegue confessar, ele recebe. Ele morreu. Ele morreu pelo Evangelho. Nesse momento. Eu fico imaginando, se fosse uma outra pessoa, seria resistente, por exemplo, a Paulo. Não levaria, não receberia a algumas outras questões que a igreja precisou viver, de quebras enormes de paradigmas. Se fosse uma outra pessoa, de repente não passaria por isso. Mas aí eu fico imaginando Pedro vendo a igreja primitiva e se lembrando de tudo que Jesus lapidou a ele. Ele se via, então como é que eu posso? Ele tem uma passagem agora que não vou lembrar em Atos, que ele chega resistente para batizar aquele povo. Vocês que leem muito, que têm a memória melhor que a minha, vai lembrar. E aí ele chega lá e vê que eles já são cheios do Espírito Santo. Aí ele fala assim, como é que eu posso negar o batismo nas águas que vocês já têm o Espírito Santo? Atos 10, né? Atos 10? Eu não posso.
Eu não tenho como negar batizá-lo nas águas se vocês já têm o Espírito Santo. Olha o tamanho da contrição desse homem. Você ser desafiado dentro da sua cultura, dentro de todos os pensamentos, de tudo que você carregava, e você chega lá, foi até com Cornélio, né? É com Cornélio, né? Eu preguei com Cornélio. Ele vai ter a visão, né? Não, esse não é da visão. Esse é da visão, Ele não queria comer, aí Deus deu a visão das comidas, não rejeite. Desce, vai lá com Cornélio, isso mesmo. Falando as shows da tarde. Tem dias que eu estou jejuando, orando. Logo mandei te chamar para vir aqui. O 47, 47 que ele fala isso? 47. Pode alguém respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em água, né? Então todo o trabalho que Jesus teve com Pedro, né? Mas aqui, voltando, eu quero mostrar a questão do arrependimento. Pedro se arrependeu de fato. Pedro conseguiu reconhecer que ele não amava. Quando ele conseguiu reconhecer sem aspirar grandes coisas, Jesus pega e fala, mas ele já tinha dito antes, Pedro, porque tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, né? O ministério já tinha sido entregue, já havia, só que ele precisou ser quebrado. Quando ele reconheceu que não, ele recebeu. E Judas não conseguiu, remorso, ele não se arrependeu. Essa é a diferença. Vamos voltar lá, para a gente não fugir muito da parábola do filho pródigo. É porque a palavra de Deus é muito boa, né? A gente vai falando, vai trazendo, a coisa cresce de um jeito, né? Ela cresce muito. Oi? Ela vai ligando tudinho que nem Lego. Igual Lego, vai passar aqui, liga e vai. Ele caiu em si, ele conversa. Isso aqui é bonito. Eu gostei dessa aqui. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Aqui a gente vai ver mais uma vez o que o tio falou, a questão do desprendimento, né? Ele podia voltar e falar, não pai, eu voltei, sou seu filho e quero minha posição de filho. Não, ele voltou, só tem obrigação, não pedi para nascer. Você que me trouxe ao mundo, quem pariu Mateus que carregue, que balance. Não, ele volta em completa humildade, né? Isso nos mostra realmente a questão do arrependimento. E isso aqui é muito bonito, não vou estender muito não, mas eu tenho certeza que Deus está ministrando aos corações. 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Aqui na aula, a professora falou sobre o amor ruramá, que é o amor de toque. Aí ela fala assim, como que Deus, Jesus nos mostra que Ele ama esse movimento do abraço, do toque, de estar perto, né? Então, nós temos um Deus de amor que ama esse movimento, né? De toque, de amor, de restituição, de abraço, de honra. Um Deus que também ama dar honra aos seus filhos. Versículo 21. Ele fala, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, olha aí a gente falando de novo, de vestes, a melhor roupa, olha como Deus se preocupa com essa questão de vestes, a gente já estudou sobre isso, vestilho, e aí vem um fato novo, ponde-lhe na mão, um anel na mão e sandálias nos pés. Isso tudo também remete a falar sobre, vou falar já, deixa eu só pegar um fato interessante aqui, em Deuteronômio 21, vamos dar uma olhada lá, tem uma lei que dá o direito de apedrejar o filho rebelde. Se aplica agora.
Olha lá, vamos ver aqui. Verdade, né? Eu não conto mais. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer a voz de seu pai e a voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos. Então primeiro tem que castigar, tem que falar. Não ouviu, castiga. Não ouviu, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar. Dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então... Ele só quer comer e beber as nossas frutas, não faz nada da vida. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Você vê, olha aí, tinha uma lei que permitia, hein? Deixa eu ler aqui. Era dado o direito de apedrejar o filho rebelde, mas para o espanto de todos, ao invés do filho, por isso que o filho se revolta, o filho mais velho, né? E para surpreender a todos, ao invés de ele ser apedrejado, ele foi honrado. Ele recebe o anel, que significa autoridade. Era o anel da família que dava poder para fazer e desfazer negócios. Então ele recebe do pai o poder para comprar e vender e administrar os bens da família, aquele que já tinha pego e vendido tudo. Assim também éramos nós, sujos, desgarrados, sem autoridade, e o pai restaura tudo isso quando a gente volta à casa do pai. Sandálias nos pés. Aí a gente entra na questão da armadura, né? Os pés, aquele que anuncia as boas novas, as sandálias nos pés, é a condição da pregação do Evangelho. Deixa eu voltar lá em Lucas 15 para a gente concluir. Aí vem, oh meu Deus, versículo 25. Aí o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e dança, chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Aqui a gente vê aqui a analogia do irmão mais velho, representando os religiosos que ficaram escravos da lei e que, ao invés de celebrar a vitória, só traz condenação. Esse irmão mais velho seria o versículo 2? O versículo 2? Cadê? Fariseu? Isso mesmo, o irmão mais velho. Os irmãos mais velhos. A gente pode falar sobre os irmãos mais velhos sendo os judeus que não aceitam a gente como sendo extensão. A gente pode falar que os irmãos mais velhos são os religiosos que já estão na igreja, e quando chega um crente novo, não aceita. Os irmãos mais velhos, a gente pode falar dos obreiros que se acham donos da igreja, e chega alguém diferente para fazer a obra, não aceita. Os irmãos mais velhos. Nossa, mas então é difícil, hein? Tá cheio de irmão mais velho na igreja. Tá cheio de irmão mais velho. Como é que Esse mais velho que quer ser mais velho que o pastor? Olha, tem um filme que eu assisti que eu falei, eu nunca vou indicar para ninguém esse filme, que é A Letra que Mata. Já assistiram esse filme? Eu falei, jamais, porque eu tenho que começar a fazer aqui. Mas todas as igrejas que eu passo, eu tenho o costume de fazer o cine. Um sábado eu vou na igreja pra gente assistir filme, faz pipoca, refrigerante e tal. E aí eu passei, eu acho que o último filme que eu passei foi Quarto de Guerra. E aí eu estava assistindo outros títulos para ver qual seria o próximo, e me deparei com A Letra que Mata. Fiquei morrendo de medo, não quis passar mais filme nenhum para a igreja, parei. Vocês já assistiram A Letra que Mata?
Já adicionou? Nossa, É um filme de terror, é um filme de terror. É uma obreira da igreja que ela mata os pastores que ela não gosta. Ela envenena. Gente, foi um pouquinho específico. Não, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, eu vou dar ideia. Eu vou dar ideia, eu não vou dar ideia, não vou. Eliette faltou bem hoje, né? Meu pai do céu, essa obreira, ela dá comida com veneno pro pastor, ela faz armadilhas, aí os pastores caem, os pastores morrem, e tá sempre mudando. Não, aí no fim ela morre queimada dentro da igreja. Achei que ela ia se arrepender do céu. Não, ela morre queimada dentro da igreja. Olha eu contando spoiler, né? Mas aí entra um pastor. E filme educativo, tio. Meu Deus do céu. Aí entra um pastor que é de oração. Esse pastor é muito de oração. E aí ele começa a perceber o movimento dessa obreira. Né? Uma senhorinha que ninguém dava nada. A senhorinha que ninguém dava nada. Eu fiquei com muito medo. Eu parei. Solteira. Eita, tá falando rebeliante. Tá, ainda bem que a bicha nem veio hoje pra falar com ela. Pecado, hein, irmão? Meu pai amado, as bagunças com a bichinha. E voltando, os irmãos mais velhos, o irmão mais velho representa tudo isso, né? Outra coisa que chama atenção é que o pai ele sai para receber o filho mais novo e o pai ele sai também pelo filho mais velho. Olha aqui. E ele disse, e chamando um dos servos da 28, 29. Não, no 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai. Então aí mostra como Deus ele não se preocupa só com o filho pródigo, mas se preocupa também com os filhos velhos, os filhos mais velhos, né? Ele não só está para aquele que recebe o evangelho e se arrepende, mas por aquele que também está preso na religião, ele está para todos os seus filhos, né? E saindo o pai, instava com ele, ou seja, insistia com ele. O pai não deixou esse filho, né? O pai insistiu com ele. 29. Mas respondendo disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha, não é meu irmão não, né? É teu filho. Vindo teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, olha aqui ele ensinando sobre aliança para o seu filho mais velho. Tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. E é o que tem faltado na percepção de muitos, essa questão da aliança, né? Quando Deus ele tem uma aliança conosco, tudo que é meu também é seu. Você sabe que isso aqui se aplica até para a questão de bênçãos. Por que a gente vê muito mais pessoas novas contando bênçãos do que membros antigos contando bênçãos? Porque eles se perderam nesse conceito de aliança. O novo, ele vem e ele naquela primeira fé, ele caminha com uma fé tremenda. E ele não precisa ter muito aprofundamento para ser abençoado, porque ele ainda é um bebê. O Kennedy Hagin explica isso, ele conta o testemunho. Até foi qual livro que eu li dele que ele contou sobre isso, agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar o título do livro, depois eu vou procurar. E ele fala que a irmã dele teve câncer e a irmã ainda não era cristã. E ele orou e a irmã ficou curada. Recebeu o milagre. Depois de 5 anos a irmã pegou câncer de novo. E aí ele foi orar de novo e Deus falou para ele, agora eu não ouço mais a tua oração por ela. Não ouço mais. Porque a primeira eu ouvi porque ela não me conhecia. Então, ela foi abençoada através da tua oração e no pouquinho que ela tinha. Mas ela teve 5 anos para aprender de mim. E nesses 5 anos ela não quis aprender. Ela é filha agora. Agora ela é filha. Agora ela tinha que ter esse conhecimento de aliança. O que você ora e ela recebeu, ela também tinha que ter fé para orar e receber. Agora é com ela. E aqui que pega, o filho mais velho, muitas vezes a gente vai voltar naquela questão. Muitas vezes não quer se aprofundar.
no Evangelho. E aí fica, meu Deus, mas antes era tão fácil receber milagre. Era fácil porque você era bebê. Então o teu pai estava segurando na tua mão, te ajudando a andar. Mas agora você já é adolescente, você já sabe andar. É que nem lá em casa, eu ainda coloco a comida no prato pro Levi. A Ana Clara fica assim pra mim, mamãe, põe pra mim. Mamãe, põe pra mim o quê, menina? Já tem 12 anos. Levanta e vai pôr. Ai, mamãe. Eu falei, não é isso. É que ele ainda não pode, ele ainda não consegue. Mas deixa ele chegar nos 10 ou alcançar a autonomia, que você vai ver se eu vou colocar comida pra ele ou não. É? É? Entendeu, Diogo? Mas porque o Diogo é pequenininho, ainda precisa dar atenção. O Levi ainda é pequeno. É. Eu pensei, na hora que eu falei, os dois já começaram. Eita, Jeová. É, aí já tem autonomia, né? Ana Clara, vai lavar teu prato. Ah, mas o Levi não lava. Mas o Levi ainda não pode mexer com vidro. Olha a idade, só tem 7. Além de ter 7, o Levi ainda tem um atraso. Ele começou a aprender tem 2 anos. Então eu tenho até que fazer o exame, mas a idade mental dele gira em torno de 4, 5 anos. Ele só é enorme. Ela tem 12, tem saúde plena, inteligentíssima. Então vá fazer. Ai, mamãe, Deus também olha para ela fala assim, ai, mamãe. Eu acho que no próximo dia vai ser, tá bem longe. E Deus também vê isso com a gente, né? O filho mais velho, ele está precisando ser ensinado. Sobre os irmãos que estão dentro da igreja, mas que não vivem isso. Ainda não entenderam a aliança, né? Aí o pai tem que voltar e ensinar tudo de novo. Aqui eu posso entrar também em Marta e Maria, essa revelação. Pega aqui, mentalidade de 2 anos, já com 30 anos nas costas e a mente de 2. Né? Já exige-se um comportamento diferente. É igual Marta e Maria. Eu gosto muito dessa pregação, da revelação que Deus me fez entender, né? Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, a Bíblia fala que Marta não parou para ouvir Jesus, mas Maria estava aos pés, ouvindo. Aí lá na frente, quando o irmão morre, a gente vê 2 atitudes diferentes de Jesus com Marta e Maria. A gente vai ver Jesus chegando, Maria fica na casa, Marta sai correndo desesperada, chorando. Ambas falam a mesma frase: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Para Marta, Jesus ele começa a pregar: mas Marta, você não crê que eu sou ressurreição e vida? Mas por que Jesus teve que pregar naquele momento de caos? Porque lá na casa, Marta não tinha parado para ouvir. Ela precisava ter fé e ela precisava ouvir de novo. Aí Maria ficou parada. Jesus manda chamar Maria. Maria vai. E quando Maria chega, ela fala a mesma frase: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E na hora a Bíblia fala que Jesus se moveu de íntima compaixão e foi fazer o milagre. Ele não pregou para Maria, porque Maria já tinha recebido lá atrás. E o que fez Jesus se mover foram as palavras de Maria e não de Marta. Então a gente vê a diferença, né, do filho novo, filho velho, do filho velho que ouve a palavra e o filho velho que não ouve, que no momento da aflição tem que ser ensinado tudo de novo, tem que ser pregado tudo de novo. Eu vejo o testemunho do Gustavo que veio aqui. Lembra do cantor Gustavo que veio aqui? Ele contando que quando ele caiu doente, ele falou esse final de semana com o missionário, ele se esqueceu de tudo que ele viu caminhando mais de 15 anos ao lado do missionário, de cura, de libertação, de milagre. Ele se esqueceu de tudo. E eu sei por quê, eu caminhava com eles nessa época. Nessa época o Gustavo era molecão, moleque de tudo, meninão. Era aquele que ia para a campanha cantar, mas não tinha aquele encontro, não tinha aquela profundeza, né? Não tinha aquela profundidade em Bíblia, em oração, em leitura. Ele não tinha. Pode ficar gravado se quiser ouvir, é verdade, sem vergonha. Não tinha. A gente caminhava junto, a gente sabe como é, né? Eu também não tinha naquela época, então não é uma coisa que eu estou falando mal dele, não é isso, mas não tinha. Então na hora que a tribulação chegou, o que ele precisou? Ele precisou ser evangelizado de novo. Aí ele diz que lá no sofrimento, padecendo, ele viu o versículo e aquilo voltou a alimentar o coração.
E aí ele conseguiu se posicionar e recebeu o milagre. O médico disse que ele não ia ter mobilidade e ele continua o mesmo molecão de quando ele tinha 18 anos, quando eu o conheci. Deus curou, mas ele precisou passar pelo processo de conhecer a palavra tudo de novo. O que está acontecendo com o filho mais velho. Eu tenho um exemplo. Minha mãe, quando estava no hospital, a gente recebia em casa cristãos para orar e tudo mais. E aí, numa dessas visitas, veio uma senhora muito fervorosa, com muita fé. Aquilo deu um up na nossa vida, né? E aí, um dia desse no hospital, minha mãe lá no hospital, eu encontrei essa senhora. E ela estava lá com o filho, que estava com um problema. E chorava. Aí, quando foi o filho dela sair para ser operado, ela chorava tanto. E eu fiquei indignado. Falei, cadê a fé dessa mulher? Mas algo dentro de mim não me deixou ficar calado, pastor. Eu me grudei na parede para não ir. Então, você vai lá, só bate no ombro dela e fala, onde está a sua fé em Deus? Não teve jeito, pastor. Eu não foi queria lá. ir. Aí foi lá. Deus manda perguntar onde está a sua fé. Ela enxuga as lágrimas. Tá certo, é isso mesmo. Mudou a vida dela. Né? Porque uma mulher que representava tanto fé para outro, e na hora da aflição, ela estava, onde estava a fé dela? Mas o interessante é o meu primeiro contato. Assim, com o divino. Eu me segurando para não ir, gritando na parede. Afinal, vai lá. Manda outro, Senhor. Foi exatamente assim. Quando eu não fui lá e bati no ombrinho dela, assim, não sossegou. Aí ela enxugou as lágrimas, você está sempre me apresentou para a família. Falei, vai com Deus, boa sorte, vai dar tudo certo. Foi embora. Olha aí, mas precisou de um chacoalhão. Precisou. Né? Achei incrível aquilo. Uma coisa que eu lembrei agora que Jesus, ele 3 parábolas seguidas de campanha de arrependimento, mas também mostrando vários exemplos de pessoas que se perderam. Um se perde no caminho, o outro se perde em casa, o outro sai porque quer mais volta, e o outro, né, que está dentro da casa, não saiu, mas só que ele não sem entender nada quem ele é, que ele já tem, sem entender a posição que ele já tem dentro da casa. Já tinha tudo, talvez já tinha até o anel, já tinha sandálias, a sandália, já tinha roupa, já estava trabalhando para o pai, mas não conseguia enxergar e não conseguia valorizar tudo que ele tinha. Muito bem observado, David. Uma coisa também, pastor, que eu vi aqui, pensando aqui, ó, a gente tudo estava vendo aqui, tem os versículos, né, enfatiza, né? Fala das vestes e aí fala das sandálias, né? Aí tá aqui, né? Ao longo das vestes, tá o anel, tá, beleza? E as sandálias demonstravam que ele era filho do Senhor daquelas terras, uma vez que os escravos andavam descalços. Demonstração de que ele era filho, não era um escravo, né? Não era um servo. Estava sendo recebido não como um servo, mas como um filho. E você vê como é importante que essa linguagem de filho é repetido nas parábolas. Em quase todas as parábolas que a gente lê é repetida essa linguagem de pai, de filho, pai e filho. O Senhor enfatizando que ele queria passar dessa relação de senhor e servo para pai e filho. A relação é diferente, né? O contato é diferente, muito bonito. Aí, para a gente finalizar, mas era justo, versículo 32, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui a gente vê a importância que o Senhor ele dá nessa questão de alegria, da comunhão um com o outro, a gente saber celebrar
a vitória, saber celebrar o bem na vida do outro, né? Você vê a felicidade do outro, a alegria do outro ser festejado também por nós. Isso é muito importante. O Evangelho de Cristo nos ensina isso. Não é só nós, a minha alegria, a minha vitória, mas a gente conseguir celebrar a vitória dos outros. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui pedindo a ajuda de vocês que estão comigo no estudo, que vocês estão se aprofundando mais na palavra do que todo o restante da igreja, até mesmo de todos os obreiros. Você vê que não tem nenhum obreiro, 2. Não vou mentir, não tem nenhum, né? 3. Temos 3, temos um representante do louvor, representante dos obreiros, temos aqui para a gente levar essa cultura para os demais, em prática, né? Em conversa, em atitude, em celebração, celebrar um ao outro, festejar um ao outro, porque essa comunhão, essa alegria que a gente adquire lendo a palavra, ela precisa ser ensinada aos demais. Por quê? Porque a maioria da gente, principalmente brasileiro, cresce numa cultura muito negativa, muito impositória, muito de penalidade. Eu pelo menos cresci, meu tio tá ali, não deixa eu mentir, ela deve ter ouvido da minha mãe várias vezes. A maldição sem causa não se cumpre. Eu cresci ouvindo isso. A maldição sem causa não se cumpre. Se está alguma coisa dando errado na sua vida, o que você aprontou, menina? Maldição sem causa não se cumpre. Mas nem é culpa dela, ela cresceu ouvindo isso. Ela aprendeu em algum sistema isso. E a gente está vindo para um ensinamento que é diferente. Não é questão de maldição sem causa não se cumpre. É questão que no mundo nós vamos ter aflições. E ela repetia em casa, meu amigo. O que eu ouvia. O que eu ouvia tá dando alguma coisa errada. O que você fez? Então assim, eu cresci, por exemplo, quando começava a dar alguma coisa ruim em dinheiro, minha mãe já virava: Theo, você devolveu o dízimo? Devolveu o dízimo? Aí meu pai não sabe mentir, ele começava. Aí meu irmão, quando a gente ouvia assim, o meu pai começava a dar um que nem carro velho, a gente já fazia assim: ixi, ficou feio, A gente saía correndo, porque a gente já sabia. A gente já sabia que ele estava tentando mentir. E o bom é que meu pai, ele tem esse dispositivo, ele não consegue mentir. Quando vai mentir, a língua dele engata. Como eu queria isso para todo mundo, gente. Ele vai falar alguma coisa, a gente, pai, já está inventando história. A gente já sai andando, eu deixo ele para lá, pai, nem vem, né? Graças a Deus. Mas enfim, a gente é ensinado muito isso, né? Esse evangelho de recompensa. Se você for bonzinho, você tem tudo. Se você for mal, você não tem nada. Só que não é assim. Você vai ser bonzinho, você pode não ter nada. Como tem muita gente ruim que tem um monte de coisa. Asaf, ele fala: eu quase pereci, os meus pés quase desviaram, porque eu fiquei observando a prosperidade do ímpio. Ele não tem aperto na sua morte, tudo que ele faz, eles prosperam, não tem doença. E eu aqui servindo a Deus toda arrebentada. Meu corpo ficou doente, meu rim começou a dar pontada, meu coração está doendo. Isso tudo Asaf falando, é Salmo 73, viu? Salmo 73. Asaf, ele fala: eu tô arrebentado, meu rim está doendo, meu coração inchado, eu tô... Mas, aí ele escreve assim: até que eu entendi, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu entendi o fim dos ímpios. Aí quando ele entendeu o fim dos ímpios, ele viu que na verdade a recompensa não era ter tudo na terra, né? É sobre isso. Você vai ter, você pode ter, você pode não ter, mas você tem que estar, né? Aqui. É uma ilusão, uma falsa ilusão. Você vai ter tudo aqui. Mas na hora do pega pra capar. Eu gosto muito aqui. Fala, Robson. Nessa parábola eu lembro do meu pastor, o pastor Marlon, e ele falava que aqui, quando o filho pródigo voltou, que o pai veio, deu o anel, preparou toda a comida, o banquete, a festa, era para mostrar que o filho pródigo ainda era filho. E o outro filho mais velho, quando voltou, que começou a reclamar: mas por que eu estou sempre aqui e não ganho nada? O pastor Marlon, ele fala assim: direito não reclamado é direito inexistente. Como você nunca pediu, você não tem. Aí ele ainda mostra assim: mas você tá tudo aqui, ó. Você não pegou porque você
Não quis. Porque o que é meu é seu. Se tu tivesse me pedido, eu também te daria. Mas você nunca reivindicou. Esse é um fato. Isso é uma máxima do direito, né? O direito não socorre a quem dorme. É a máxima do direito, né? O direito a gente aprende que a justiça nunca vai ir atrás de quem precisa. Quem precisa que tem que ir atrás da justiça. Jacaré dormiu, virou moço. Jacaré dormiu, virou bolso, sapato. Queria um sapatão de jacaré, quero não. E é isso aí. Bom, finalizamos, glória a Deus, por mais uma aula que a gente conseguiu concluir. 9h35. Que bênção, né? Que bom. Tá muito pouco essa aula, né? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a Tua palavra. Obrigada por estar falando conosco e nos instruindo. Eu peço, ó Pai, que essa semente, meu Deus, tenha sido plantada numa terra fértil, que ela vai brotar e dar frutos, que vai nos motivar, nos encher, para que a gente continue, ó Deus, em firmeza diante do Senhor. Eu oro, Pai, pedindo, ó Pai, que cada palavra, Senhor, venha multiplicar no coração dos Teus filhos e que eles possam, meu Deus, propagar esse conhecimento a tantos quantos chegarem até eles. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tchau.